Olá! A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou a Política Nacional de Resiliência Psicossocial, que institui um protocolo de redução de danos à saúde mental de pessoas atingidas por desastres ambientais, antes, durante e depois desses eventos. O texto ainda propõe mudanças na consolidação das leis do trabalho para permitir que as pessoas atingidas possam faltar justificadamente ao trabalho em caso de desabrigo ou perda de familiares. O Palavra Aberta recebe a autora do texto, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Deputada, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Por que a senhora resolveu propor esse atendimento específico à população vítima de desastre ambiental? Primeiro, muito obrigada, Vânia, por essa oportunidade. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Queria trazer 2 episódios muito recentes do nosso país. Um deles, a tragédia do Rio Grande do Sul. Naquele esforço nacional da gente entender o que estava acontecendo, acudir, socorrer quem estava mais precisando, teve uma conversa que me marcou muito. Foi com uma servidora da Defesa Civil de São Paulo, que estava atuando lá no Rio Grande do Sul, e ela falou: Tabata, uma das coisas mais tristes, e a gente não sabe o que fazer, é que começou a aumentar o número de relatos de suicídio das vítimas da tragédia. E eu fui presidente da nossa primeira bancada da saúde mental, tenho orgulho de ser fundadora dessa iniciativa, e na hora eu parei e pensei, é algo específico. E os servidores que vão lá, bombeiros, defesa civil, eles, diante de tudo que está acontecendo, não estão preparados, não sabem o que fazer diante disso. E aí quando você vai olhar para os dados, confirmam o que a gente viveu na pandemia, que foi uma tragédia também, mas o que a gente viveu em Mariana, por exemplo, em Minas Gerais. A gente foi olhar para os dados e aquela população que sofreu aquela tragédia tem índices muito mais altos de depressão e ansiedade. Quase 30% de sintomas de depressão naquelas pessoas que viveram a tragédia de Mariana e mais de 30% de pessoas que têm sintoma de ansiedade. E também foi constatado que aumentou o risco de suicídio. Ou seja, o Brasil já é um país que sofre muito com transtornos mentais. Essa já é uma pauta que é tabu. E hoje a gente não tem um aparato para agir na hora. Então o que esse projeto de lei faz? Que foi apresentado pela bancada da saúde mental e foi abraçado pela bancada feminina, que hoje coloca esse projeto como prioritário. Primeira coisa, a gente tem que ter um mapeamento do que está acontecendo. A gente tem que identificar quais são as pessoas que já sofrem com transtorno mental. Tem que ter algum tipo de acolhida, uma residência terapêutica, por exemplo. A gente tem que ter um acompanhamento do Ministério da Saúde. O que a gente está fazendo para mapear, para encaminhar, para dar um apoio de tratamento mesmo, de acolhimento dessas vítimas e acompanhar o que está acontecendo e também priorizar. Porque a gente sabe que, por serem doenças mais silenciosas, que a gente não bate o olho na pessoa e enxerga uma depressão, e enxerga uma ansiedade, se a gente não estiver proativamente mapeando, monitorando e priorizando na hora de acolher essas pessoas, são essas pessoas que vão estar sofrendo um risco de vida maior. No momento de um desastre, o primeiro atendimento, o primeiro socorro é sempre muito, quer dizer, material, eu não sei se é esse o termo, né? A Defesa Civil pensa em socorrer as pessoas fisicamente, não deixar ninguém morrer, tirar de áreas de risco. A última coisa que se pensa é em saúde mental. Como é que se faz essa integração dos serviços? A gente propõe aqui uma série de diretrizes nesse projeto e, obviamente, o poder local vai trabalhar com o Ministério da Saúde para executar. A gente não quer engessar, não quer dizer o que tem que ser feito na ponta, mas é quase que trazer isso para a consciência. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Você tem razão, no primeiro momento, tira a pessoa do telhado, constrói um abrigo, cuida de quem está com uma ferida aberta. Agora, o que aconteceu nos dias seguintes? Porque não se olhou para a questão da saúde mental, começaram os relatos de suicídio. O suicídio é a consequência mais grave de uma doença que é tão doença quanto uma doença física. Eu falo que depressão é igual câncer. A gente pode não entender ainda. A gente tem muito que avançar no tratamento, mas não depende da pessoa. Tá lá e mata também se a gente não fizer nada. Então a primeira coisa que a gente coloca tem que ter um mapeamento. Quais são as pessoas que a gente já sabe que sofrem com transtorno mental? E que muitas vezes vão ter que sair do local em que elas são acolhidas, ou não tem mais sua casa. Essas pessoas, elas correm um risco de vida maior. Então, elas vão ser priorizadas numa residência terapêutica, por exemplo. Qual que é a segunda coisa? Quando você vai olhar para abrigo,
para um benefício social, a gente tem que olhar para uma série de questões. As pessoas mais pobres, as mães que são solo, estão sozinhas, aquelas pessoas que perderam tudo. O que a gente coloca é, se tem uma pessoa que está com sofrimento psíquico, essa pessoa vai ser priorizada também. Por quê? Porque o risco de vir a óbito dela também é maior. Então, é uma somatória da visão que a sociedade já tem. Da visão social, da visão econômica, de saúde, de falar, olha, se a gente não estiver atenta a isso daqui, a gente vai perder mais vidas nessa tragédia. E aí, o terceiro pilar que a gente coloca é, acolheu quem já tinha esse sofrimento. Você garantiu que a gente está priorizando essas pessoas, que se faça um acompanhamento. Vou voltar ao caso de Mariana. Mais de um ano depois, um percentual altíssimo da população com estresse pós-traumático. Como é que você reergue a sua vida? Como é que você busca um novo emprego? Como é que você reconstrói a sua casa? Se a gente não está bem aqui. Se houvesse um trabalho proativo, desloca psicólogo, leva psiquiatra, sabe, acolhe as pessoas, a gente não estaria anos depois sofrendo com as consequências de não ter olhado para isso. Pois é, a senhora colocou essa questão do pós. A senhora é de uma cidade que tem regiões que são anualmente afetadas por questões ambientais, pela chuva, sobretudo. Né, eu estou lembrando aqui do Jardim Pantanal. Exato. É possível prever um atendimento a essa população? Porque eu imagino que haja uma desordem emocional mesmo. Todos os anos você perde tudo. Né? E regiões pobres, gente que luta muito para conseguir botar uma geladeira em casa. Vânia, eu tô te ouvindo e eu tô me lembrando de uma conversa que eu tive com a Nazaré faz 2 semanas no Jardim Pantanal. A Nazaré é uma mulher forte, ela me lembrou muito da minha mãe, assim, que se posiciona, que fala super bem. E ela foi me contar o que tinha acontecido e ela só chorava e eu não consegui não chorar junto com ela. E ela me contou várias coisas, mas uma delas é que ela sempre duvidava, assim, será que eu mobilio minha casa? Será que eu arrumo minha casa? Porque todo ano vem a chuva. E aí a população se vira. Então, sabe quando você vai aumentando o piso para a casa ficar mais alta, você coloca uma comporta? Então ela tinha feito tudo o que ela podia, mas a chuva desse ano foi mais forte e ela tinha acabado de arrumar a casa dela. E ela perdeu tudo. O colchão ficou podre, o móvel inchou. E é difícil até não me emocionar lembrando do relato dela, porque ela me perguntava, eu vou fazer tudo isso de novo? Vale a pena? É tão difícil juntar o dinheirinho, sabe? E fazer. E o que mais me doía ali é que eu não tinha a segurança de dizer para ela que no ano que vem não ia ser pior. Eu não tinha a segurança de poder dizer a ela que o poder público municipal iria fazer alguma coisa diferente agora. Então, essa dimensão da saúde mental, ela fica muito evidente quando você está atenta a isso. O quanto que aquela mulher tem que ser mais do que resiliente. O quanto que aquelas famílias têm que encontrar força, sabe-se Deus de onde, para continuar. E aí, se a gente olha para o mundo, São Paulo sempre sofreu com as chuvas. As primeiras memórias que eu tenho, eu cresci no outro extremo da cidade, na Zona Sul, é da gente tirando água de casa. E o medo que a gente tinha da chuva. Mas está piorando. Uma cidade que sempre sofreu com isso. Aí vem onda de calor, uma chuva no momento que a gente não estava esperando, chuvas muito fortes. E quem está atento a essa questão sabe que com as mudanças climáticas, o que isso traz de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático, essa é uma bandeira minha. Não é para ignorar as outras lutas, não é para ignorar os outros problemas, mas é entender que saúde mental é igual saúde física. E que um transtorno mental mata igual um câncer, se a gente não fizer nada a respeito. Então, o mundo está mais complexo, as pessoas estão sofrendo mais, e a gente segue ignorando isso. Vou dar um único exemplo. Eu venho da cidade mais rica do país, mas também uma das mais desiguais. São Paulo tem 1.200 psicólogos na rede pública, para uma população de 12 milhões de habitantes. Não faz nem cosquinha. E tem uma última questão, quer dizer, tem diversas questões que eu gostaria de abordar, mas uma última questão que a senhora prevê que as pessoas tenham faltas abonadas quando elas são vítimas de... Porque tem muita gente que perde o emprego nessas circunstâncias, né? Perde a casa e aí o patrão, 5 dias faltando... Veja, essa foi um ponto de debate, então acho que vale explicar até um pouco mais. Eu sou filha de trabalhadores. Minha mãe foi diarista boa parte da vida, meu pai foi cobrador de ônibus. E eu sei que a gente não pode contar sempre com a boa vontade de quem está do outro lado.
seja o chefe, seja a dona da casa, seja o empresário. Existem excelentes empresários nesse país, com um coração gigantesco. Mas a gente não pode contar que na hora do desastre a gente vai contar com a boa vontade. Porque eu já vi casos da pessoa doente, da pessoa não conseguir sair de casa porque alagou tudo, da pessoa fazer um vídeo para o chefe e o chefe falar, não, tá de palhaçada, se quisesse vinha. Porque é muito difícil se colocar no lugar dos outros quando você nunca viveu aquilo. Quando você nunca teve que atravessar uma rua que está com meio metro, quase 1 metro de água. Então, o que a gente traz é uma segurança jurídica, é uma segurança para o trabalhador, que vai estar ali na lei. Diante de uma tragédia que foi reconhecida pelo poder público, aquela pessoa não pode ser penalizada por ter faltado ao trabalho. Porque imagina, e aí tem gente que vai vir falar, não, mas eu duvido que tenha chefe que seja assim. A gente recebe relatos de quem não consegue sair de casa por conta de uma enchente e o chefe está lá, se você não vier, você vai ser demitido. Então, queria eu que a gente vivesse numa sociedade que eu não precisasse botar isso numa lei, mas infelizmente eu preciso. E enquanto a gente precisar, o poder público tem que fazer a sua parte e cuidar das pessoas que mais precisam nos momentos em que elas mais precisam. E para mim, uma tragédia como essas que a gente viu é dos momentos mais desesperadores que alguém pode enfrentar. Muito obrigada, deputada. Muito obrigada. Nós conversamos com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, sobre sua proposta de criar uma política de atendimento à saúde mental da população atingida por desastres ambientais. O projeto ainda será analisado por 4 comissões. Se aprovado, segue para o Senado. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.